Hoje eu vou te apresentar 3 universidades de pobre no Canadá, mas calma, antes que você entenda errado, eu não estou dizendo que são universidades ruins, quebradas ou sem estrutura. Quando eu falo em universidade de pobre, eu estou falando de opções com valores mais acessíveis, bom custo-benefício e programas acadêmicos reais para quem quer estudar no Canadá sem precisar ser milionário. E o mais interessante é que o projeto ele não precisa funcionar apenas para quem vai estudar. Nos Estados Unidos, quem acompanha um estudante com visto F2 não pode trabalhar. Já no Canadá é completamente diferente. Ao escolher um mestrado elegível com pelo menos 16 meses de duração, o cônjuge pode solicitar uma permissão aberta de trabalho e trabalhar legalmente no país. Enquanto isso, o próprio estudante pode trabalhar até 24 horas por semana durante o período de aulas e em período integral durante as férias programadas. E depois da formação, quem conclui um mestrado elegível pode solicitar uma permissão de trabalho de até 3 anos pelo PGWP, que é um visto de trabalho concedido pelo governo do Canadá para estudantes internacionais que se formaram em instituições de ensino superior elegíveis no país. Ou seja, dependendo do projeto, enquanto uma pessoa estuda e começa a construir uma carreira internacional, a outra também pode trabalhar, gerar renda e desenvolver a sua própria experiência profissional no Canadá. E nesse vídeo você vai conhecer 3 universidades canadenses com opções mais acessíveis, entender quanto pode custar estudar em cada uma delas e descobrir qual pode fazer mais sentido para o seu perfil. Eu sou o Caio da Move e se você quer estudar, trabalhar e construir uma trajetória profissional no Canadá, já se inscreve no canal. Agora vamos conhecer a primeira universidade. A primeira universidade da nossa lista é a Memorial University of Newfoundland. Ela é uma universidade pública localizada em St. John's, capital da província de Newfoundland, em Labrador, no extremo leste do Canadá. St. John's possui pouco mais de 110 mil habitantes, enquanto a sua região metropolitana passa de 212 mil e é uma capital bem menor do que Toronto ou Vancouver, mas funciona como o principal centro comercial, educacional e cultural da província, com atividades importantes em setores como energia, pesca, tecnologia, inovação e turismo. Mas vamos direto ao número que colocou a Memorial nesse vídeo. Em um mestrado tradicional com 2 anos de duração, o estudante internacional pode pagar 9.666 dólares canadenses de tuition pelo programa inteiro. E eu vou repetir para não ficar nenhuma dúvida, esse valor não é por ano, são 9.666 dólares canadenses pelos 2 anos de mestrado. Dividindo esse valor pelo período do curso, são 4.833 dólares canadenses por ano, ou o equivalente a aproximadamente 403 dólares canadenses por mês. Sim, aproximadamente 403 dólares canadenses por mês de tuition para fazer um mestrado no Canadá. Agora, antes que alguém abra o site da universidade e ache que encontrou o código secreto para viver no Canadá gastando 403 dólares por mês, calma, porque essa conta ela considera apenas a tuition. O estudante ainda precisa incluir taxas acadêmicas, seguro, livros, moradia, alimentação e todos os outros custos de vida no país. Além disso, alguns programas profissionais possuem cobranças adicionais, por isso é fundamental conferir o valor específico do mestrado escolhido. Mas ainda assim, encontrar um mestrado de 2 anos no Canadá com uma tuition total abaixo de 10 mil dólares canadenses chama muita atenção. Um exemplo é o mestrado em computação científica. O programa ele possui 2 anos de duração e pode ser realizado por meio de disciplinas ou de uma tese. As duas modalidades também oferecem a possibilidade de co-op, permitindo que o estudante inclua uma experiência profissional relacionada à formação. É uma opção voltada principalmente para quem possui uma base forte em matemática e computação e deseja trabalhar em áreas como programação, análise de dados e computação de alto desempenho. Obviamente não é um curso para qualquer perfil, mas esse é só um exemplo. A Memorial possui mestrados tradicionais em diferentes áreas, cada um com seus próprios requisitos, valores e formatos de admissão. Então, para quem essa universidade pode fazer sentido? Principalmente para quem prioriza uma tuition extremamente baixa, quer realizar um mestrado de 2 anos e aceita viver em uma capital menor e mais afastada dos grandes centros canadenses.
Ou seja, nós começamos a lista com uma universidade pública e uma tuition total inferior a 10 mil dólares canadenses. Difícil competir com esse preço, né? Mas vamos atravessar o Canadá inteiro para conhecer a segunda universidade, University of Northern British Columbia, mais conhecida como a UNBC. Saímos do extremo leste do país e fomos parar em Prince George, na província da Colômbia Britânica, praticamente do outro lado do mapa. Mas se você está imaginando uma cidade parecida com Vancouver, pode esquecer. Prince George possui aproximadamente 85 mil habitantes e funciona como um importante centro de serviços, comércio, saúde e educação no norte da província. É uma cidade menor, mais fria e distante dos grandes centros. Em compensação, pode ser uma alternativa para quem deseja estudar na Colômbia Britânica sem precisar morar em Vancouver e enfrentar os valores encontrados por lá. Agora vem a pergunta: estudar na Colômbia Britânica significa necessariamente pagar uma fortuna? Não. Nos mestrados que seguem a tuition padrão da UNBC, um estudante internacional paga aproximadamente 2.704 dólares canadenses por semestre. Como um programa de 2 anos normalmente possui 6 semestres, a tuition total fica em aproximadamente 16.225 dólares canadenses. Isso representa cerca de 8.112 dólares canadenses por ano, ou equivalente a aproximadamente 676 dólares canadenses por mês. É tão barato quanto a Memorial? Não. A Memorial praticamente apelou no preço, mas pouco mais de 16 mil dólares canadenses por um mestrado completo de 2 anos ainda é um valor muito interessante, principalmente por estarmos falando de uma universidade pública na Colômbia Britânica. E antes que alguém faça as malas achando que vai viver no Canadá com 676 dólares por mês, vale o mesmo aviso. Esse valor considera apenas a tuition. O estudante ainda precisa pagar as taxas obrigatórias da universidade, seguros, livros, moradia, alimentação e os demais custos de vida no país. Alguns programas profissionais também possuem cobranças diferentes, então não adianta olhar esse valor e assumir que ele vale para qualquer mestrado oferecido pela universidade. Um exemplo dentro dessa faixa é o mestrado em ciência da computação. O programa ele possui duração normal de 2 anos e pode ser realizado por meio de uma tese ou de um projeto acadêmico. Dependendo da linha escolhida, o estudante ele pode desenvolver pesquisas em áreas como inteligência artificial, ciência de dados, segurança, redes e desenvolvimento de sistemas. Agora, tem um detalhe importante: como esse é um mestrado voltado à pesquisa, não basta preencher um formulário, enviar os documentos e ficar torcendo para dar certo. O candidato ele precisa encontrar um professor da universidade que tenha relação com a área que ele deseja estudar e que aceite orientar o seu projeto. Dá um pouco mais de trabalho? Dá, mas também permite desenvolver um projeto muito mais conectado à área de interesse do estudante. E esse é apenas um exemplo. A UNBC oferece outros mestrados, cada um com seus próprios valores, requisitos e formatos de admissão. Então, Caio, para quem a UNBC pode fazer sentido? Para quem deseja estudar na Colômbia Britânica, mas não faz questão de viver em Vancouver. A pessoa precisa aceitar uma cidade menor, mais fria e distante dos grandes centros. Em troca, encontra uma universidade pública e uma tuition que pode ficar próxima de 16 mil dólares canadenses pelo mestrado inteiro. Terceira e a última universidade da nossa lista é a University of Manitoba, e ela é uma universidade pública localizada em Winnipeg, capital da província de Manitoba, bem no centro do Canadá. E aqui o cenário já muda um pouco. Winnipeg possui aproximadamente 750 mil habitantes, enquanto a sua região metropolitana passa de 900 mil. Ou seja, não é Toronto ou Vancouver, mas também está bem longe de ser uma cidadezinha isolada. A cidade possui uma economia diversificada com atividades importantes em setores como logística, indústria, tecnologia, saúde, finanças e agronegócio. Agora vamos ao que interessa. Em boa parte dos mestrados que seguem a tabela padrão da University of Manitoba, o estudante internacional paga aproximadamente 7.186 dólares canadenses em cada um dos 2 primeiros semestres. Depois disso, a cobrança cai para uma taxa de continuidade de aproximadamente 800 dólares canadenses por semestre até a conclusão do programa. Considerando um mestrado concluído em 2 anos, o valor fica em aproximadamente 17.573 dólares canadenses. Isso representa cerca de 8.786 dólares canadenses por ano, ou o equivalente a aproximadamente 732 dólares canadenses por mês. É a mais cara da nossa lista? É, mas calma, porque a mais cara aqui ainda significa uma tuition inferior a 18 mil dólares canadenses por um mestrado completo de 2 anos.
E nós estamos falando de uma universidade pública localizada em uma região metropolitana com mais de 900 mil habitantes. Mais uma vez, esse cálculo ele considera apenas a tuition e as taxas de continuidade. O estudante ainda precisa incluir taxas obrigatórias, seguros, livros, moradia, alimentação e os outros custos de vida no Canadá. Alguns programas profissionais, como o MBA e determinados mestrados específicos, também possuem cobranças completamente diferentes. Então, não adianta encontrar qualquer curso no site e assumir que ele vai custar $17.000. É preciso conferir a tabela do programa escolhido. Uma das grandes vantagens da University of Manitoba é justamente a variedade. A universidade oferece mais de 140 programas de pós-graduação, incluindo opções em engenharia, tecnologia, saúde, ciências, administração, agricultura, meio ambiente e diversas outras áreas. Um exemplo é o mestrado em agronegócio e economia agrícola. O programa ele possui 2 anos de duração e trabalha com áreas como economia agrícola, agronegócio e economia ambiental e de recursos. O estudante pode seguir uma opção com tese ou uma modalidade com mais disciplinas, trabalho de pesquisa e avaliação final. Esse exemplo ele combina bastante com a região. Manitoba possui uma presença muito forte na agricultura e na produção de alimentos. Portanto, o estudante ele não vai estar aprendendo sobre um setor que quase não existe ao redor da universidade. Ele vai estar em uma região onde a agricultura, alimentos, logística e o comércio realmente possuem um peso na economia. Agora, obviamente, não é um mestrado aberto para qualquer formação. A universidade exige graduação em agronegócio ou um bacharelado de 4 anos em economia, mas esse é apenas um exemplo entre os mais de 140 programas de pós-graduação oferecidos pela instituição. Então, para quem a University of Manitoba pode fazer mais sentido? Para quem aceita pagar um pouco mais, mas prefere viver em uma cidade maior, com uma economia mais diversificada e uma variedade muito maior de programas acadêmicos. Você ainda precisa estar preparado para o frio de Winnipeg, porque ele não está de brincadeira, mas em troca encontra uma universidade pública, mestrado de 2 anos, uma região metropolitana com mais de 900 mil habitantes e uma tuition que pode ficar abaixo de $18.000 canadenses pelo programa inteiro. Agora que você já conhece as 3 universidades, qual é a melhor opção para fazer a sua pós-graduação no Canadá? E aí vem aquela resposta que ninguém gosta de ouvir. Depende. Depende da sua prioridade, do seu momento, da sua formação, do seu orçamento, dos seus objetivos profissionais e até de quem vai com você. Porque essa escolha ela não envolve apenas encontrar a menor tuition. Uma decisão errada pode comprometer justamente o que torna esse projeto tão atrativo. A possibilidade de trabalhar durante o curso, levar o cônjuge com uma permissão aberta de trabalho e continuar trabalhando no Canadá por até 3 anos depois da formação pelo PGWP. Por isso, é preciso analisar o projeto inteiro antes de escolher uma universidade. E é justamente nesse momento que a Moove pode ajudar você. Na nossa assessoria, o seu projeto começa com uma análise de mais de 50 perguntas para mapear o seu perfil, entender os seus objetivos e identificar o caminho mais coerente para você e para a sua família. Depois, um Visa Manager acompanha todo o processo, ajudando a encontrar cursos de universidades compatíveis com a sua formação e com o seu orçamento. Mas não apenas isso, a gente também analisa se o programa escolhido atende aos requisitos para o estudante trabalhar durante a formação e para o cônjuge solicitar o Open Work Permit e para o estudante buscar o PGWP depois de concluir o mestrado. Você também recebe suporte na aplicação para bolsas, na matrícula, na preparação dos documentos e em todo o processo do Study Permit. Então, se você está planejando fazer uma pós-graduação no Canadá, clica no link da descrição e conversa com o nosso time. A gente vai ajudar você a construir um projeto academicamente coerente, financeiramente possível e com oportunidades profissionais para toda a família. E se você ainda está em dúvida entre o Canadá e os Estados Unidos, assiste ao vídeo que está aparecendo aqui na tela. Nele, a gente explica qual dos 2 países pode valer mais a pena para sua pós-graduação. Eu vou ficando por aqui e até mais.